Separação e perda na família. Trecho de John Bowlby, Formação e rompimento dos laços afetivos. As 4 fases do luto reconhecidas são: primeira, fase de torpor ou aturdimento, que usualmente dura de algumas horas a uma semana e pode ser interrompida por acessos de consternação ou raiva extremamente intensa. 2. Fase de saudade e busca da figura perdida, que dura alguns meses, com frequência vários anos. 3. Fase de desorganização e desespero. 4. Fase de maior ou menor grau de reorganização. Fase de torpor. Em nosso estudo, a reação imediata à notícia da morte do marido variou muito de uma viúva para outra. A maioria delas mostrou-se aturdida e em graus variáveis incapaz de aceitar a notícia. Um caso em que a fase de torpor durou mais do que o geral foi o de uma viúva que disse que, ao ser informada da morte do marido, permaneceu calma e não sentiu absolutamente nada, e ficou muito surpreendida, portanto, quando percebeu que estava chorando copiosamente. Disse que evitou consciente e deliberadamente seus sentimentos, porque temia ser vencida pela dor ou enlouquecer. Durante 3 semanas, continuou relativamente calma e controlada, até que finalmente desmoronou na rua e desfez-se em pranto. Refletindo sobre essas 3 semanas, descreveu-as mais tarde como sendo algo parecido com caminhar à beira de um poço negro e sem fundo. Muitas outras viúvas relataram que as notícias as tinham deixado inteiramente impassíveis no começo. No entanto, essa calma que antecede a tempestade era quebrada, às vezes, por acessos de emoção extrema, usualmente de medo, mas com frequência de raiva e, em 1 ou 2 casos, de exaltação. Fase de saudade e procura da figura perdida. Alguns dias ou 1 ou 2 semanas depois da perda, ocorre uma mudança e a pessoa começa, embora apenas episodicamente, a dar-se conta da realidade da perda que sofreu. Isso leva a espasmos de intensa aflição e a crises de choro. Entretanto, quase ao mesmo tempo, há grande desassossego, preocupações com pensamentos sobre a pessoa perdida, muitas vezes acompanhados por uma sensação de sua presença real e uma tendência acentuada a interpretar sinais ou sons como uma indicação de que a pessoa perdida está agora de volta. Por exemplo, ouvir o som de um trinco da porta 5 horas da tarde é interpretado como sendo o marido regressando do trabalho, ou um homem na rua é erroneamente percebido como um marido ausente. Apurou-se que algumas dessas características, ou todas elas, ocorrem na grande maioria das viúvas entrevistadas. É dado o exemplo de uma mulher buscando seu filho pequeno que morreu. Ela movimenta-se incansavelmente pelos locais prováveis da casa, buscando com os olhos e pensando no menino. Ouve um estalido e imediatamente o identifica com o som dos passos do filho na escada. Grita: "John, é você?" Os componentes desta sequência são: a. Movimentar-se inquietamente e esquadrinhar o meio ambiente. B. Pensar intensamente na pessoa perdida. C. Desenvolver uma disposição perceptiva, ou seja, uma disposição para perceber e prestar atenção a quaisquer estímulos que surgiram à presença da pessoa, e ignorar todos aqueles que não foram relevantes para esse objetivo. D. Dirigir a atenção para as partes do meio ambiente em que seria possível a pessoa estar, e chamar a pessoa perdida. Enfatiza-se que cada um desses componentes está presente em homens e mulheres que perderam um ente querido. Além disso, algumas das pessoas que sofrem uma perda estão conscientes de um impulso de busca. 2 características muito comuns do luto, que foram interpretadas em nossos escritos anteriores como sendo parte desse impulso para a busca, são o choro e a raiva.
Entre as 4 viúvas que expressaram sua raiva em relação ao marido morto, houve uma que desabafou furiosamente durante uma entrevista 9 meses depois da perda. Oh, Fred, por que foi que você me deixou? Se você soubesse o inferno que isso é, nunca teria me deixado. Mais tarde, ela negou que estivesse furiosa e comentou: seria uma perversidade se isso acontecesse. Uma outra viúva também expressou suas recriminações raivosas contra o marido por tê-la desertado. Também foi comum um certo grau de autoacusação, geralmente quando em torno de alguma omissão ou ação de menor importância, associada à última doença ou à morte do marido. Embora se registrassem momentos em que essas autoacusações eram muito severas, em nenhuma dessas viúvas eram tão intensas e implacáveis quanto em indivíduos cujo pesar persistiu até ser finalmente diagnosticado como doenças depressivas. Pesar e luto na infância. Há alguns anos, um de nós enfatizou que as crianças pequenas não só se afligem com a separação, como também o pesar delas é frequentemente muito mais demorado do que por vezes se supõe. Ao ser deixado na creche, Patrick foi aconselhado a ser um bom menino e não chorar. Caso contrário, sua mãe não o visitaria. Patrick tentou cumprir sua promessa e não foi visto chorando. Em vez disso, meneava lentamente a cabeça sempre que alguém olhava para ele e garantia, para si mesmo e para quem se interessasse em escutá-lo, que sua mãe viria buscá-lo, lhe vestiria o casaco e o levaria de novo para casa com ela. Sempre que um ouvinte parecia acreditar, ele ficava satisfeito. Sempre que alguém o contradizia, Patrick desmanchava-se em choro convulsivo. Esse mesmo estado de coisas prosseguiu durante os 2 ou 3 dias seguintes, com vários elementos novos. Os acenos de cabeça assumiram um caráter mais compulsivo e automático. Minha mãe me vestirá o casaco e me levará de novo para casa. Mais tarde foi acrescentada uma lista cada vez maior de peças de vestuário que sua mãe lhe vestiria para sair. Ela me vestirá o casaco e as meias compridas e fechará o zíper e me porá o gorro. Quando as repetições dessa fórmula se tornaram monótonas, intermináveis, alguém lhe perguntou se não poderia parar de dizer sempre a mesma coisa. Patrick tentou de novo ser um bom menino, como sua mãe queria que ele fosse. Deixou de repetir a fórmula em voz alta, mas os movimentos de seus lábios mostravam que ele continuava recitando-a constantemente, em silêncio para si mesmo. Ao mesmo tempo, substituiu as palavras por gestos, como se estivesse colocando gorro, vestindo um casaco imaginário, fechando o zíper, etc. O que um dia apareceria como um movimento expressivo era reduzido no dia seguinte a um mero gesto frustrando os dedos. Enquanto a maioria das outras crianças estavam ocupadas com seus brinquedos, jogando, cantando, etc. Patrick, totalmente desinteressado, ficava de pé num canto, mexendo as mãos e os lábios com uma expressão absolutamente trágica no rosto. Freud e Burlingame, 1942.